Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre 5 situações em que você deve utilizar a vírgula, ou pode utilizar a vírgula, perfeito? Por quê? Eu, corrigindo algumas redações e conversando com alguns alunos, uma das maiores dificuldades desses estudantes é reconhecer se tem vírgula ou não naquela estrutura. E pensando em vírgula, você tem que dominar a sintaxe. Quanto mais elementos da análise sintática você tiver essa bagagem, mais fácil vai ser para você identificar se tem vírgula ou não dentro de uma estrutura, dentro de uma frase, de uma oração, de um período, beleza? Então eu trouxe 5 aqui situações, nós vamos analisar cada uma delas. Lembrando que existem mais situações em que você deve utilizar a vírgula, mas para o vídeo ficar curto de didática, eu trouxe 5. Então vamos lá, cada um deles, olha só. Quando utilizar a vírgula? Primeira situação, para separar termos com a mesma função sintática. Olha só o exemplo. O rapaz levava no carro malas, sacolas, cobertores e água. Tá vendo que eu utilizei aqui, ó, a vírgula aqui, aqui e aqui eu usei um conectivo E, né, para juntar o último elemento aí que tem a mesma função sintática. Então olha só. Malas, sacolas, cobertores e água têm a mesma função sintática. Então, eu vou separando por vírgula. Esse aqui é o exemplo que a gente aprende lá no Ensino Fundamental 2, que quando você tem uma enumeração, você utiliza vírgula. Bem tranquilo, eu acho que ninguém erra nessa situação, né? A situação 2 é a seguinte, ó. Para separar elementos como aposto, vocativo, termos repetitivos. Perceba que, para então você identificar se tem vírgula ou não, você tem que saber o que é aposto, o que é vocativo, os termos da oração. Então, olha só, um exemplo. Conheci Lohane, moça simpática e educada. Moça simpática e educada, neste caso aqui, ó, é o aposto. Tá vendo? É algo relacionado a Lohane. Neste caso, eu utilizo a vírgula antes do aposto. Beleza? É a situação 2. Para separar elementos como aposto, vocativo, termos repetitivos. Neste caso, eu tenho um aposto, então utilizei a vírgula aqui para separar. Beleza? A situação 3 é a seguinte, olha só. Para separar nomes de lugar em datas e endereços. Essa aqui quem escreve carta, vai escrever um trabalho lá no finalzinho, tem que colocar esses elementos, sabe que tem vírgula. Então, olha só. Brasília, vírgula, 2 de fevereiro de 2019. Eu estou utilizando a vírgula aqui para quê? Separar nomes de lugar em datas, no caso, no exemplo 3. Muito fácil, né? Esse aqui eu acho que ninguém erra nessa estrutura. O exemplo 4 que a gente deve utilizar a vírgula é o seguinte, olha só. Para separar expressões explicativas. Então, muitas vezes quando a gente está falando, até na questão oral, nós utilizamos ou seja, isto é. Esses são elementos explicativos, que a gente reforça algo que a gente disse antes. Então, olha só. Decidi ter mais saúde, ou seja, vou parar de fumar. Esse ou seja aqui, ó, está intercalado entre vírgulas, eu isolei entre vírgulas. Por quê? Porque é uma expressão explicativa, eu estou dizendo o que eu vou fazer. Então, eu reforço o porquê que eu vou ter mais saúde, qual o motivo. E aí, ou seja, fica entre vírgulas, neste caso. Então, é o quê? Para separar expressões explicativas. Vou parar de fumar. Beleza? Então, eu isolei aqui o ou seja, separando, vou parar de fumar da primeira parte da oração. E o quinto exemplo, olha só, para indicar a supressão do verbo. Aí a gente tem o zeugma. O que é o zeugma? É quando a gente omite o verbo dentro de uma estrutura, mas lendo a oração a gente sabe que tem um verbo ali. Mas não há necessariamente, nós não temos a necessidade de colocar o verbo lá. Olha só, no anúncio, um convite. Inscreva-se no canal. Ó, eu utilizei a vírgula aqui, por quê? Porque eu indiquei que teve a supressão do verbo, eu indiquei que tem o zeugma, por isso que eu utilizei a vírgula. Se eu quiser tirar a vírgula, eu vou ter que colocar o quê? O verbo, e tirar, no caso, o zeugma. Eu poderia colocar assim, ó, no anúncio, havia um convite, inscreva-se no canal. Neste caso, eu coloquei o verbo, acabei com o zeugma, aí neste caso eu tirei a vírgula, perfeito? Então, olha só, o que a gente pode tirar a partir da análise dessas 5 sentenças? Que aprender a utilizar a vírgula de forma bem coerente e saber onde tem que colocar ou não a vírgula é saber sintaxe. Né? Então, para você aprender a utilizar a vírgula, você tem que saber os termos das orações, entender como é que é a estrutura de um período simples, período composto, beleza? Então,
saber vírgula é saber sintaxe, uma parte da gramática que trabalha com como as palavras se organizam dentro de uma estrutura, ok? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui, vou trazer outros vídeos falando sobre vírgula ainda, porque é um assunto que muitas pessoas têm dificuldade. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, até a próxima e bons estudos, valeu!